Março é o mês dedicado a nós mulheres, principalmente o dia 8 de março, uma data para refletirmos sobre a luta e o papel de nós mulheres na sociedade. Neste Alesp Cidadania, vamos trazer um debate que ainda é presente no nosso dia a dia. Mulheres ocupam menos cargos de liderança mesmo com mais formação que homens no mercado de trabalho. E mesmo com o avanço em legislações para equidade de gênero no trabalho, as mulheres ainda sofrem com menores remunerações e oportunidades para ocuparem cargos de liderança. De acordo com um levantamento realizado pela Confederação Nacional das Indústrias, no Brasil, as mulheres ocupam 39,1% dos cargos de liderança no país. O estudo foi feito com dados do ano de 2023 e representa um aumento de 4% nos últimos 10 anos. E mesmo ocupando menos cargos de chefia, as mulheres empregadas estudam em média 12 anos, enquanto que os homens dedicam 10,7 anos aos estudos. Em média, ainda segundo a pesquisa, a equidade salarial também aumentou, porém em ritmo reduzido. Aqui na Alesp, o projeto de lei 126 de 2024 institui o relatório socioeconômico da mulher paulista, está em tramitação na Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres. São tantos dados, né, que para me ajudar a falar sobre esse assunto, falar sobre este cenário, eu recebo aqui no estúdio a Tânia Zambon. Obrigada pela sua participação aqui conosco, Tânia, que é especialista em gestão de pessoas e vai nos ajudar a esclarecer e falar sobre esse cenário. Olá, tudo bem? É um grande prazer estar aqui, Priscila, porque é um tema muito, não só atual, mas que vem ao longo dos anos tomando corpo e que a gente precisa mesmo discutir sobre isso e falar sobre essa liderança que a mulher hoje não alcança na equidade. Aliás, se a gente fosse comparar, como a pesquisa mesmo traz, 130 anos serão necessários para que a gente tenha uma equidade de liderança. Olha que interessante. Tânia, e como que a gente explica esse cenário com estes dados, mesmo comprovando que nós mulheres muitas vezes estudamos mais anos, né, maior número de tempo também, e tem maior qualificação também. Às vezes a gente vê uma mulher que tem maior qualificação no mesmo cargo que um homem, mas os salários são bem diferentes. E aí vem toda uma questão sociocultural, né? Nós temos a questão, por exemplo, que a grande maioria das empresas enxerga a mulher com a parentalidade, ou seja, a gestação. Isso, muitas vezes, na própria... hoje eu sou empresária, mas teve uma época que eu era funcionária. A primeira coisa que me perguntavam, isso lá há 25 anos atrás, era: tem filhos? Já me desqualificava. Está grávida? Já me desqualifica. Então, assim, quando tiver o dia, uma equidade parental com o pai e a mãe, talvez isso mude. Mas, enquanto isso traz, muitas vezes, um decréscimo. As pessoas têm medo de contratar, engravidar, tem que pagar 9 meses de gestação, depois tem mais 6 meses. Ou seja, essa questão de ser uma mulher... E olha que interessante, metade do mundo é mulher. A outra metade é filho de mulher. Ou seja, nós vivemos num mundo que ele não é compatível com aquilo que é a realidade. Quando a gente fala em liderança, por exemplo, nos Estados Unidos, lá as empresas americanas, elas dão prioridade para mulheres que têm filhos. Porque a mentalidade é outra. Eles acreditam que mulheres que têm filho têm que se virar mais. Eu não sei se você tem filhos. Ainda não. Eu tenho 2. Mas né? eu sou madrinha e eu vejo a situação de se virar mais. Isso, é. A mulher ela tem que levar o filho para a escola, cuidar. Isso é maioria, não é? Ela tem que não só cuidar dos filhos, fazer comida, tem que trabalhar, tem que cuidar do esposo. Ou seja, ela tem uma complexidade que, quando isso é colocado dentro de uma empresa, ela é multifuncional. Sim. Ela é produção em massa. E eu vejo isso claramente também nas minhas empresas. Eu consigo perceber isso. Que as mulheres que têm filho, olha só que interessante, elas produzem mais. Claro que isso não é uma coisa unificada, mas é uma tendência. Mas a questão da liderança, Priscila, ela passa por uma questão mundial. Na ONU, por exemplo, 73 países nunca recomendaram uma mulher. E de 195 países na ONU, somente 29 países têm representatividade da mulher.
Então, não é uma questão só aqui no Brasil, é uma questão mundial quando se fala em liderança. Então, eu acredito que, eu acho que a gente vem quebrando barreiras, mas deve ser feito algo mais, não digo que radical, mas de preponderância nesse momento que a mulher ela precisa realmente ter esse destaque. Estuda mais que os homens, de 12 anos para 10. Né? Os homens estudam 10, cerca, e as mulheres 12. E quando eu olho para as minhas empresas, eu tenho muitas mulheres altamente competentes, como também tenho homens altamente competentes, né? Não é nem uma questão de gênero, mas de capacidade, de habilidade. A questão prioritária para mim, quando eu olho isso, é que nós temos que fazer um esforço coletivo. Talvez uma das coisas que às vezes o pessoal acha que é até bizarro, que deveria ser, inclusão. Inclusão de mulheres em determinadas empresas. Porque a mulher tem uma coisa que, quando colocada dentro da empresa, ela suplanta e ela suplementa, ela vem de um jeito tão forte que é inovação e criatividade. A mulher ela é inovadora, até porque ela tem que se virar nos 30, né? Sim. Ela é criativa e isso faz com que a empresa ela venha para um desenvolvimento do mundo atual. Né? Eu vim do Vale do Silício agora em agosto, desde 2016 eu tenho uma empresa no Vale do Silício, eu vou 3 vezes por ano para lá e eu volto de lá vendo que o Vale do Silício, por exemplo, ele ostenta mulheres. Embora as maiores empresas são homens que estão no comando, mas o braço direito deles, na grande maioria, são mulheres. Né? Jeff Bezos, por exemplo, a gente teve uma aula maravilhosa com o braço direito dele, que é a Alec, que fala o quê? Que ela diz a importância das mulheres dentro das empresas. Então, quando nós conseguirmos fazer com que essa liderança também seja recompensada financeiramente, porque sim, há uma disparidade de salário, eu acredito que a gente vai começar a caminhar para um mundo mais, não só humanizado, mas que as pessoas também tenham um posicionamento diferenciado, para que a gente possa inspirar o quê? Gerações futuras. Porque isso vem de gerações, onde a mulher tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos, fazendo comida, e o homem era o provedor. Isso vem dos homens da época das cavernas, que o homem saía à caça e a mulher tinha que ficar com a prole. Então, e o nosso genoma humano, olha que interessante, ele não muda há 20 mil anos. E tudo hoje você pega aqui, você não tem nem capacidade para conseguir acompanhar algo que as pessoas acordam de manhã, elas são impactadas por 3 mil marcas, entre acordar na cama e até escovar os seus dentes. Então, é um mundo tão veloz, com uma velocidade, uma complexidade, que a gente está perdendo valores. Então, quando a gente conseguir colocar dentro das empresas valores, agora aqui na frente da Lesp estava escrito ali, né? Não, aqui não pode ter assédio, não pode ter racismo. E também tem que ser trazido todos os tipos de preconceito para dentro. Porque mulher às vezes é preconceito. Tem departamentos que não tem mulher, que são só homens. E quando você coloca uma mulher lá dentro, às vezes ela sofre o quê? Assédio moral. Então, é um combate coletivo. Eu adorei quando eu vi aqui na entrada aquilo ali. Eu chamei o meu assessor e disse assim, ó, vamos colocar também na nossa empresa, porque é importante a gente compartilhar esse preconceito. E quando a gente fala preconceito, tem preconceito com a mulher? Tem. Eu faço muitas vezes entrevistas, eu gosto de estar na linha de frente da minha empresa. Quando vem alguém, ao ponto da pessoa me perguntar, eles pedem para mim, na entrevista, o teste de gravidez, aqui também pede? Não. Eu disse, não, aqui não pede. Não. Você está entendendo ao ponto que nós chegamos? Então, assim, isso não pode acontecer. Sim. Uma mulher, para fazer uma entrevista, tem que apresentar um teste de gravidez. E muitas vezes, né, Tânia, as mulheres, nós mulheres, a gente se coloca numa situação de medo, né, amedrontadas de se oferecer para uma vaga que tem mais responsabilidade, se tem filhos ou se pretende ficar grávida, né? Exatamente. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma universidade de negócios aqui em São Paulo, desde 2016. Então, eu estou na turma 14, 15, já passaram mais de 1000 empresários. Mais da metade desses empresários são mulheres. Por quê? Eu fomento isso. Eu gosto do empreendedorismo feminino. Eu acho que a gente pode alcançar patamares muito fortes juntando os homens e as mulheres. A gente não precisa ser diferente, mas tem que ser respeitado. Então, dentro dessa universidade de negócios, os meus alunos eles dobram o faturamento em 30 dias. Eu vejo hoje as mulheres tomando essa frente muito bem. E as que mais procuram conhecimento são elas. Então, elas aprendem lá dentro, por exemplo, a criar um produto, uma empresa nova, em 24 horas. E elas têm uma habilidade para isso, porque você precisa de criação. Para criar uma empresa, o nome, o branding. Embora a gente tenha inteligência artificial hoje que está fazendo uma revolução nisso, você ainda vai precisar de pessoas que alimentem essa inteligência artificial. Então, o meu trabalho, a minha luta, que vai virar um filme agora, que se vai chamar Assim é Possível, foi que eu fiquei, né, há 19 anos atrás,
Eu trabalhei durante clínicas, hospitais, eu fiquei 12 anos trabalhando em UTI, unidade de terapia intensiva. E uma das coisas que as pessoas na UTI falavam, Priscila, qual o seu maior arrependimento, eu perguntava. E quando você pergunta assim, qual o seu maior arrependimento, que está indo embora, na UTI você às vezes não tem uma segunda chance. Sim. Você está lá pelado, com sonda enfiada por tudo que é buraco. E eu fiz um trabalho de conclusão de curso na época, na parte de intensivismo, onde era, qual o seu maior arrependimento? Não era ter comprado um carro novo, não era ter estado mais com os meus filhos, olha que interessante, não era ter viajado mais. Tudo aquilo que eu pensava que as pessoas iam responder, não era. 82% daquelas pessoas respondiam, não ter sido eu. Que coisa, né? Eu estou indo embora dessa vida e eu sempre fui o que os outros quiseram que eu fosse. A dona de casa, a mãe, eu nunca consegui fazer a profissão que eu queria, eu nunca consegui dizer não para quem eu deveria dizer não, e eu estou indo embora. Até para a sociedade, né? A sociedade às vezes impõe, quando a gente fala muito da mulher, a gente tem observado mulheres que têm se posicionado em não ter filhos, o quanto estão sendo, né, julgadas pela sociedade, né? E eu vou mais longe para você, porque há 17 anos atrás eu me separei de um casamento de 19 anos, com 2 crianças pequenininhas. Imagina como foi me recolocar no mercado. Eu fui naquela época, nossa, e por mais que você é a pessoa que se separou por um motivo pessoal, você vai ser condenada porque você é mulher. Sempre o problema do casamento na maioria diz, apanha porque fez alguma coisa, ou foi traída porque não foi uma mulher boa o suficiente. Então, essas culturas que vêm por trás, você tem que vencer. E eu saí da cidade natal, a 500 quilômetros onde eu morava, com 2 crianças pequenas, uma caminhonetezinha e só. E comecei do zero de novo. Então, me recolocar no mercado com filhos pequenos foi o meu maior desafio. E hoje eu ajudo as pessoas a passar por esse desafio. Que sim, é possível. Tanto que o nosso filme vai se chamar Sim, é possível. De lá para cá hoje, eu estou em 17 países, eu tenho filial, né? Eu tenho uma universidade de negócios que já passou mais de 1000 empresários, eu tenho turmas de alunos de treinamento corporativo, que o meu foco é esse, fazer com que as empresas tenham saúde mental. E o que você mais ouve das mulheres, o questionamento das mulheres? Porque a gente vê muitas mulheres bem posicionadas na carreira, bem posicionadas na família e muito ainda a sociedade, na minha opinião, julga falando, não, se ela é uma CEO, se ela é bem posicionada na carreira, ela não dá atenção para a família. Se ela dá atenção completa para a família, ela se perde ali no trabalho. Ela é perfeita, essa nossa entrevistadora. Eu acabei de ver, antes de vir para cá, alguém assim dizendo, ou você é uma boa mãe, ou você é uma CEO, você vai ter que escolher. Mentira, contaram uma grande mentira para você. Eu sou CEO, criei meus filhos, e o meu pulo do gato foi quando eu cheguei um dia em casa, porque a gente se pune como mulher. Claro. Nossa, eu fui mãe por muito tempo. E a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo, cuidando de 2 pequenos, tocando um negócio, 3 clínicas. Então, eu tinha que me virar. E um dia eu cheguei em casa, meu filho estava de 8 anos, ele chegou com um caderninho assim, eu disse, o que você está fazendo? Ele disse assim, eu escrevi um livro, mamãe. Um livro com 8 anos. Ele deve estar fazendo uma redaçãozinha. Quando eu fui olhar, era um livro. Eu disse, você escreveu um livro? Igual você faz, mamãe, de madrugada. Sim, porque era o tempo que eu tinha para escrever livros, era de madrugada. Então, meu filho hoje tem 17 anos e já lançou 8 livros, que hoje é o meu grande orgulho. Minha filha, com 20 anos, mora em Porto Alegre, passou na URGS e eu disse, pelo amor de Deus, mãe quer tudo junto, né? Mãe quer que fique. Não vai, vamos aqui em São Paulo. Não, mãe. Ela mora sozinha, tem 20 anos, faz 2 faculdades, ela ainda dá aula de inglês para ganhar o dinheiro dela, e ela administra tudo dela sozinha. E não tenho mais parentes lá. Ela é sozinha. Ela diz, você me ensinou, desde jovem, você muitas vezes tinha que chegar e conversar com nossos filhos, vocês vão ter que se virar até a mamãe voltar. E isso é para o nosso futuro. Se hoje, mãe, tu está me pagando 2 faculdades, é porque tudo aquilo que você fez lá atrás. Então, o grande problema das mulheres é quando elas colocam os filhos atrás. Eu não posso isso por causa dos filhos. Eu não posso aquilo por causa do filho. Não! A gente tem que inverter o papel, Priscila. Tem que botar os filhos na frente. É por eles que eu fiz tudo isso. Entendeu? Então, quando você começa a entender que você quer um futuro melhor para o seu filho, eu não quero que eles venham da mesma origem que eu vim, que foi uma origem muito pobre, né? Eu tive uma infância muito difícil. Eu olhava assim, nossa, eu preciso ajudar meus pais quando eu crescer.
Eu preciso ter uma vida diferente. Esse desafio, eu acho que a mulher é maravilhosa, porque é o parto, né? Eu tive 2 partos. Então, quem está me ouvindo aí, as mães sabem que é o maior desafio da nossa vida. Tirar alguém alojado dentro de você por 9 meses, colocar para fora. Nós somos o único ser no mundo, ser vivo, que vive 9 meses dentro da água e quando sai para fora, continua vivo, sem água. Esse milagre da vida, essa grandeza atribuída à mulher, tem que ser utilizada para o bem comum. Quando eu tenho lideranças hoje dentro da empresa, né? E eu tenho uma liderança feminina muito forte lá dentro, que é a minha gestora Flaviana. Ela pega aquelas meninas e ela leva para um trilho, assim, ó, vamos que vocês conseguem. Então, a liderança é o diferencial. Assim como também tenho lideranças como o Ronaldo, que é na parte masculina, que leva a galera ali também. Então, essa mistura de ir para o mesmo lugar é o que vai fazer a gente crescer. Não é uma briga entre feminismo ou não. Não, é pelo espaço igualitário de qualquer pessoa. Eu acredito que quando eu olho para trás, tudo aquilo que eu fiz e construí, né? Hoje passou por mim mais de 1 milhão de alunos. E talvez se eu tivesse ficado lá, naquele cantinho, aguentando o que eu estava aguentando naquele casamento, eu não teria o resultado que eu tenho. Então, e é essa frase, eu vou pegar o teu gancho do vamos que você consegue, né? Vamos! Porque às vezes eu ouço de algumas mulheres, algumas amigas que têm cargos de liderança, com filho pequeno, o filho ficou doente, ela, ai meu Deus, eu vou ter que faltar hoje ao trabalho. Mas é um dia que você vai faltar, que você vai ter que dar atenção ali para a criança, tudo bem. Isso o mundo não vai acabar, mas a sociedade parece que julga, Nossa, né? Se uma mãe não estiver presente. Como que a liderança vai faltar ou como se a mãe não vai estar presente, né? Aí é uma questão de imposição, né? A gente tem que assumir o nosso lugar. E nós não trabalhamos por dia, por hora, nós trabalhamos por resultados. Isso é uma cultura que tem que mudar. Sim. Então, na minha empresa é assim, eu tenho pessoas que trabalham às vezes até às 10 da noite, sem eu pedir. Outro dia ela precisou fazer uma carteira de trabalho, ela tem que ficar fora uma semana, tá tudo bem. Porque a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar. Olha o Google. Se você bater a meta no Google dia 24 do mês, eles ficam os próximos 6 dias sem trabalhar. As empresas aqui não fazem isso. É muito difícil. As empresas brasileiras, elas preferem perder a meta do que ficar 6 dias paradas. Então, essa cultura precisa ter uma modificação. Afinal de contas, para que serve uma empresa? Para gerar resultados. Então, quando tu tem colaboradores que geram resultados, eles também têm uma vida pessoal. Está saindo uma lei, todas as empresas vão precisar ter saúde mental. Sim. Então, eu brinco muito com meus gestores, assim, ó, nós precisamos instalar o FIB nas empresas, não é o PIB. Felicidade interna bruta. Quando eu falo isso, é ter uma cultura de disrupção, né? Google faz muito isso. Ou seja, você pode sim trabalhar perfeitamente na equidade. Hoje eu, por exemplo, tenho várias empresas e eu tenho gestores femininos e masculinos. E até um estímulo, né? Quando você vê, porque a gente observa pela história, não só do Brasil, do mundo, né? Muitos homens de muita expressão, de resultados, com grandes mulheres ao lado, né? Exato. Então, no momento que você dá uma equidade de salário, também é um estímulo para mais mulheres ingressarem no mercado de trabalho, mesmo com a família, com filhos, com tudo, né? E a gente tem que começar, né? Por exemplo, na minha empresa, não existe diferença. Essa é a vaga? Não interessa se é homem ou mulher. É isso aqui? Os dois vão ganhar isso aqui. Então, assim, comissão não tem diferenciação. Tem igual para os dois lados. Então, nós temos que começar. Ah, mas tu vai começar uma pombinha lá querendo apagar o fogo. Sim, se nós juntarmos tantas e tantas pombas, a gente vai conseguir mudar essa direção. E eu acredito, assim, ó, por trabalhar com mulheres, eu gosto muito desse trabalho do empreendedorismo feminino, e eu fomento muito isso. O que eu vejo na inovação? Incrível a capacidade de criação. O hemisfério direito do nosso corpo é o lado da criação, o esquerdo é o racional. Então, a mulher, ela tem mais ativo o hemisfério direito. Ela gosta de falar mais, se comunicar mais. Quando eu coloco mulheres na função de atendimento ou responsável pelo sucesso do cliente, eles vão ter sucesso, porque ela tem tantas ideias, e isso é um perfil feminino, né? Existem os homens que são mais focados, eles são mais racionais, isso é neurológico, e as mulheres são amplitude aberta. Então, muitas vezes você vai fazer uma criação, você precisa de mulheres. O meu marketing, quem dirige normalmente é a mulher, porque ela tem mais o quê? Criação. Então, são coisas que você vai começar a observar que fazem uma diferença no resultado da empresa. Olha que interessante.
Sim. Então, essa discriminação pela mulher também começa por nós. Que muitas vezes tem muitas mulheres que têm uma autoestima baixa. Então, isso influencia direto. Exatamente. Né? Agora pela manhã eu estava num evento com o Brasil inteiro no Zoom e eu perguntei qual o seu maior problema, seu maior desafio. Grande parte eram mulheres. Medo e ansiedade. E o Brasil, 65% da população, Priscila, está com ansiedade generalizada. Né? Nós somos o número 1 do mundo. Sim. 22 milhões de caixa de Rivotril ano passado. O medo, quando instalado na pessoa, ele vai desenvolver ansiedade, que desenvolve depressão, síndrome do pânico, fobia. Então, eu tenho que calcar esse medo. E o medo, ele está pautado com a coragem, é uma balancinha. Se você tem medo de alguma coisa, olha só, a coragem desce. Digamos que você não dirige um carro. Se você não dirige, alguém diz para você dirigir, dá o quê? Medo. A coragem desce. Se alguém te conta assim, ó, olha só, os maiores acidentes que acontecem são aí com as mulheres que estão dirigindo. O que acontece com o medo? Sobe, a coragem desce. Porque um risco pode matar alguém. Medo sobe. Aí vem o Caju e diz para a Priscila o seguinte, ô Priscila, quer que eu te ajude a dar os primeiros passos na direção? Tem uma rua ali que não tem movimento nenhum? Quer? Arrumei um amigo. A coragem subiu e o medo deu uma descidinha, ó. Aí ele diz assim, o Caju diz para você, por que você não procura uma autoescola? Eles são muito legais. Eu vou lá te levar. Olha o amigo levando você na autoescola. Ah, bom, vai comigo. Já começou a criar o que mais? Coragem. Começou a dar umas voltinhas, né? O primeiro dia, olha lá, meu Deus, 3 pedal, eu tenho 2 pés. E vai atravancar, vai bater, até que começa a aprender. Começou a dar voltinhas ali, que você já começa na quadra, na rua, à medida que você dirige o carro, o que acontece com a coragem? Vai subindo e vai o medo. Ela sobe e o medo vai descendo. Chega um ponto que a Priscila está dirigindo, está escutando som, música, conversando com alguém no banco de trás, dirigindo e nem sabe onde estão os seus pés. Aí a coragem se torna neuromuscular. Olha bem o que eu estou te falando. É como andar de bicicleta, é como andar de carro. O que tu está dizendo com isso? Que a repetição é a mãe da habilidade para mim ter mais coragem. Então, toda vez que eu tiver um medo, eu tenho que pensar o seguinte, seja, meu Deus, eu tenho medo de não conseguir dar conta dessa carreira, eu tenho medo de deixar meus filhos e ir para a linha de frente como CEO. Lembra, qual o antídoto que eu preciso para derrubar esse medo? O que eu preciso ter mais coragem? E todos os dias ir nessa direção, porque pequenos movimentos geram grandes resultados. Isso nos negócios, isso nos relacionamentos e é também quando a gente fala sobre comportamento humano, né? Medo. Você acredita que as pessoas, a maioria, isso é mundial, o maior medo delas qual é? O maior medo das pessoas mundialmente, você sabe qual é o medo número 1? É a morte ainda? Não é. É o medo de falar em público. Nossa, superou. Ele supera o medo da morte, é fobia social que a gente chama. E tem aumentado muito porque as pessoas estão aonde? Na tela do celular vivendo uma vida fake, exatamente. Né? Vendo só coisas que não são reais. Ninguém mostra lá o dedo no nariz, fazendo suas necessidades. Não, mostra aquilo que quer mostrar como glamour. E isso dá medo nas pessoas, de não ser igual, às vezes, um influenciador. De não ter aquela vida que às vezes é até falsa lá. Então, quando você tem esse medo, você começa... Não, para aí, eu não preciso disso. Deixa eu guardar esse celular. Deixa eu olhar para mim um pouco. Preciso dar uma emagrecida, vou fazer uma caminhada, eu preciso de força mental. Sim. Então, eu costumo dizer que a gente precisa de 3 Fs e um PA. Para ter sucesso naquilo que você quer, na carreira, no seu negócio, porque o empreendedorismo é a veia do brasileiro. Em 2009, nós tínhamos 44 mil MEIs. MEI, aquelas pequenas empresas, 44 mil. E nós tínhamos cerca de 6 milhões e meio de pequenas e médias empresas e 44 mil. Com o passar dos anos, hoje, você sabe quantas MEIs tem no Brasil? Triplicou, eu acho, né? Um número assim. 13 milhões de MEIs. E se a gente for olhar... 6 milhões de pequenas e médias empresas. E a grande maioria... É mulher. É mulher, né? É mulher. Exatamente. É mulher. A grande maioria é mulher. Começou com doce de pote, começou fazendo bolo, começou fazendo lanche, começou fazendo costura. E hoje tem, inclusive, grandes confecções, né? Eu tenho uma cliente do Rio de Janeiro, que tem 22 anos de empresa, começou com a mãe. Eles têm 2 mil colaboradores RD Line no Rio. E começou com a mãe costurando.
Então, e o começou com uma mulher engraçado costurando. que quando você traz esses exemplos, Sânia, a gente fica pensando nessa questão do medo e da coragem. Por que essas mulheres empreendedoras têm tanto sucesso? Porque elas têm medo, mas a coragem sobressai, porque elas precisam sustentar a família, elas precisam colocar a comida na mesa e elas precisam desse resultado, né? E aí, para essas empreendedoras, eu vou dizer uma coisa aqui que o pessoal está escutando. Conhecimento. Você precisa ir em busca de conhecimento. Ah, é? Então tá. Se eu preciso saber mais disso, deixa eu tirar esse medo aqui, que eu tenho medo peraí, é um desafio para mim assumir esse marketing. Deixa eu estudar marketing. Hoje não tem desculpa. Sim. A gente tem muito conteúdo até gratuito dentro do Google. Então, o conhecimento foi o que me trouxe aqui. Eu entrei, Priscila, na minha primeira faculdade com 26 anos. Por que com 26? Porque eu não tinha dinheiro. Eu tive que trabalhar 6 anos para juntar dinheiro, para então entrar na primeira faculdade, que é a Ciências da Saúde. Depois disso, eu fiz 5 universidades. Depois disso, eu fui para fora do país, estudar dentro do Google, Amazon, Apple. Eu fui lá entender o que os grandes faziam. Fui para dentro da Disney por 9 anos, entendendo os backstages da Disney. O que levava uma empresa que tinha 74 mil colaboradores e não ter tanto turnover, não ter tanta troca. Aí você entra lá, pessoas com o cabelinho branquinho fazendo a barra da Cinderela. Né? O que faz essas pessoas estar aqui? Então, eu buscava essa gestão. O que a gente não falou das 13 milhões de mês é que grande parte delas estão inadimplentes. E por quê? Porque não tem gestão. Então, eu peguei esse gap e aprendi a fazer a gestão e ensino elas hoje. Então, aquilo que eu precisei no meu mundo criar esse patrimônio que eu tenho hoje, eu precisei aprender na dor, no osso. Não tinha dinheiro. Penhorava a dita caminhonetinha que eu tinha e viajava para fora do país buscar conhecimento. Comia pipoca, cup noodles lá, porque era o que dava. É muito da mulher fazer isso também, né? Muito. Inovar ali no sufoco. Buscar. E aí eu trouxe para cá e comecei a aplicar. Então, hoje eu estou 12 anos nesse caminho, ensinando as mulheres a prosperar, a criar e também ter qualidade de vida, né? Então, a qualidade de vida é importante? É muito, porque você precisa de uma força física e uma força mental. Eu falei que para a gente empreender com sucesso, a gente precisa de 3 Fs e um PA. É o que eu ensino as minhas mulheres e meus meninos lá. O que é esses 3 Fs? O primeiro é foco. A maioria das pessoas se perde aqui. Né? Se está numa empresa, qual é o seu foco nessa empresa? O que você quer nela? Você quer subir de carreira? Você quer subir para o próximo nível? Qual é o seu foco? Ah, não, meu foco é fazer um curso de gestão que eu vou seguir no marketing. Aí apareceu uma televisão para comprar. Apareceu um estofado que estava precisando. Perdeu o foco. Então, o F, número 1, é importante. Qual é o segundo F? Força. Você precisa ter força física e força mental, porque vai ter desafios, adversidades o tempo inteiro. Gente dizendo, dragões, que você não é boa no que você faz, que você tem que fazer isso em vez de fazer aquilo. Vai ter muitas vozes que não são suas. Vozes que são crenças de outras pessoas, que não dá, que é difícil. Então, a nossa linguagem, ela precede. Ou você vive num mundo que você mesmo constrói destrutivo, não vai dar certo, é difícil. Eu sou mulher, eu não posso isso. Ou você vive num mundo construtivo. Só um pouquinho. Deixa que a passarela é minha. Deixa eu tomar conta disso aqui. Eu vou estudar isso aqui, eu vou aprender isso aqui e eu vou para cima. Então, quando você tem essa linguagem modificada, é uma bênção. Né? E nós temos todo o poder dentro de nós, de ser construtivos ou destrutivos. Então, uma coisa que eu pergunto muito para os empresários e empresárias é o seguinte: 80% do teu tempo, os teus pensamentos são positivos ou negativos? São focados na construção ou na destruição? No negativo ou no positivo? Porque o que você pensa, você projeta. E atrai, né? E atrai. E aí que tá. Todo mundo fala da lei da atração? A lei principal não é da atração, porque pela lei de Newton é a terceira. É a da vibração. Então, você precisa vibrar naquilo ali. E é vibrar mesmo, agradecer. Entrar dentro da tua casa e dizer obrigado por essa casa, obrigado pelos filhos que eu tenho, obrigado pelo meu trabalho. É agradecer. Porque quando você agradece, você consegue agradecer por alguma coisa agora? Eu agradeço. Pensa numa coisa que você gostaria de agradecer. Só pensa. Já estou agradecendo aqui. Como é que fica o medo agora? Não existe. E a raiva? Também não. Que são os 2 sentimentos que acabam deixando você pelo meio do caminho. São os 2. Mas eu falei, então, da força física, que pode ser uma caminhada diária. Olha que interessante. É força física. Ganha longevidade, consegue ter mais disposição, né? Para pegar o filho na escola, levar na inglês, voltar para a empresa. Eu passei muito isso, muito tempo. E o terceiro F é fé. É aquilo que nos move, naquilo que você acredita. Se você acredita que pode ser a líder dessa equipe, você tem razão. Se você acredita que você não pode chegar à liderança, você também tem razão.
Então, a fé é aquilo que deixa você no teu foco e que vai fazer o F da força trabalhar. E eu tenho 3 Fs e eu falei um PA. O que é um PA? É um plano de ação. Ou seja, não adianta nós ter um foco se eu não tiver um plano de ação. Ok, eu quero subir para tal nível de carreira, então eu vou ter esse foco. Muito bem, para fazer isso, quais são as 3 metas que eu preciso? Cara, eu preciso ir para o Google e ver quem é que entende de gestão, começar a ler. Eu preciso fazer um curso de empreendedorismo e inovação. Eu preciso também cortar custos fixos e variáveis para mim ter mais dinheiro, para mim fazer um investimento em mim mesma. Então, você começa a caminhar com esses 3 Fs e um PA. É uma coisa tão simples, mas ela é poderosa. Então, o que eu quero dizer para quem está me ouvindo é que não deixe o preconceito entrar. Não deixa dizer que você não consegue ou porque você é mulher. Nós, como mulheres, a gente já está num espaço que ninguém vai tirar. Eu comecei brincando, né? O mundo é das mulheres, porque metade é mulher e metade é filho de mulher. Então, todos os nossos filhos têm um DNA nosso. Então, nós aprendemos a empreender quando eles estão no ventre, na nossa barriga. Como assim, Tânia? Eu tenho que escolher o que eu vou beber. Eu tenho que escolher o que eu vou comer, eu tenho que escolher o jeito que eu vou me sentar nessa gravidez, eu tenho que criar um jeito de dormir sentada nos últimos 2 meses, porque a barriga está me atrapalhando, e assim mesmo continuar com o meu trabalho. Então, quando você anda nessa direção dos 3 Fs e um PA, tudo começa a se tornar pequeno, porque você vai para a ação. O grande problema das pessoas é que elas não estão vivendo o momento presente, elas não vão para a ação, elas voltam para o passado. Né? E a gente vive numa linha tênue. Ou você está preso no passado, se vitimizando, se lastimando, meu Deus do céu, mimimi. Ou joga lá no futuro. Ou você joga para o futuro e sofre por antecipação. Como é que eu vou pagar a faculdade do filho que hoje está com 6 anos? Que aí vem a ansiedade. Exatamente. Então você precisa se centrar agora. Agora, o que eu posso fazer nesse exato momento para mim avançar? Então, eu não acredito que a gente vai levar 130 anos para se equiparar. Ainda mais com a inteligência artificial chegando. A mulher ela tem essa sagacidade. Por exemplo, dentro da minha empresa agora, eu instalei um laboratório de inteligência artificial. Isso é uma inovação dentro das empresas. E quem é que faz a gestão disso? É uma mulher que manja muito do Vale do Silício, que está trabalhando comigo aqui. Então, assim, essa entrada, esse escopo, a gente tem que parar de ouvir tantos os outros e fazer por nós. Mas a autoestima é o ponto número 1 das mulheres. Sim. Você precisa ter confiança em você. Não importa se você é acima do peso, não importa sua raça, não importa sua idade, né? Os jovens têm um jeito, os mais velhos, baby boomers, não dá mais. Quem disse isso? Eu misturo muito bem os dois e dá cada coisa maravilhosa, porque vem experiência e vem inovação junto. Então, a gente pode casar. Não tem a diferenciação de velho, de novo, não. Eu adoro parar e escutar um idoso. Adoro, porque eu vou aprender tanto naquelas horas. É conhecimento, né? É conhecimento. Eu atalho caminhos quando eu escuto pessoas que já fizeram aquilo ali. Por isso que eu vou para o Vale do Silício. Eu atalho um caminho quando eu vou para dentro do Google aprender marketing com eles. Eu atalho quando eu vou para dentro da Apple aprender inovação. E venho, volto e ensino exatamente o que eu aprendi lá. Não escondo nada. Porque eu acredito que juntos a gente chega bem mais rápido nos resultados. Tânia, o que você acredita que ainda são os desafios que nós mulheres ainda vamos enfrentar no mercado de trabalho? Esses dias eu conversava com um amigo que a maioria da empresa dele são mulheres também. E aí a gente até brincava com ele, porque mulher trabalha as 24 horas viram 48. Ele falou assim, não, porque mulher tem 2 questões muito importantes. Ele falou isso pra mim. E eu fiquei com isso na cabeça. Ou elas são muito inteligentes ou elas têm muito conhecimento. Não, elas têm os 2, porque a mulher, quando ela é muito inteligente, ela busca mais conhecimento. E quando ela tem muito conhecimento, que ela tem autoestima, que tem a estima baixa e ela não se acha tão inteligente, ela busca tanto conhecimento que ela cria uma força que aí ela mostra para ela mesma o quanto ela é inteligente. É o medo e a coragem. Que é o medo e a coragem, né? E aí eu fico conversando às vezes com amigas que têm cargos muito importantes, que dão conta da família e esse medo de achar que está faltando com ali a atenção da família ou achar que está faltando no trabalho. O que você vê com as mulheres que ainda são os nossos desafios? Tem 3 coisas que vão arrebentar com a gente. Primeiro, culpa. Culpa, meu Deus! E as pessoas colocam isso na nossa cabeça. Você não está vendo seu filho crescer, você não está vendo, meu Deus, a sua adolescência, você não está sendo mãe boa, você não está conseguindo ser presente, você só pensa em trabalho. Eu escuto essas reclamações das mulheres. Então arranca isso. Porque se você for uma mãe presente demais, eles vão procurar um psicólogo. Porque você foi uma mãe que abafou.
Se você for uma mãe ausente, é caminhoneira, foi uma mãe que só vem ausente, olha que interessante, eles também vão procurar um psicólogo. Se você for uma mãe meia boca, que não é nem muito, também vão procurar um psicólogo. Essa é a nova geração, a alfa de 2010 para cá. O que você tem que ter na sua cabeça é, arranca a culpa. Ter um objetivo, o foco de novo. Foco. Eu tenho que ter um foco. Se o meu foco é forte o suficiente para dizer que tudo que eu estou construindo é para os meus filhos, é para eles. Ah, mas talvez teus filhos não queiram isso. Você volta a sentir culpa. Quem disse? Talvez não queiram, mas o dia que eles passarem fome, que eles passarem necessidades, eles também vão me culpar. O dia que eles não tiverem uma carreira, eles também vão me culpar. O dia que eles não tiverem uma casa, tu não me deixou nada, também vão me culpar. Então, arranca a culpa. Segunda coisa é a desculpa. Ah, meu Deus do céu, eu não fiz isso porque eu estou com a idade muito avançada. Já ouvi isso. Eu entrei na faculdade primeira com 26 anos. Ah, o meu mentor tem, para você ter uma ideia, 80 anos, doutor Jair Ribeiro. E está dando aula em palco. Então, a desculpa é uma coisa que também vai ferrar a mulher. Desculpa, eu não posso fazer isso porque não está no meu alcance. Eu agora vou ter que cuidar dos filhos para não fazer tal coisa. Eu vou ter que escolher. Estou no momento de escolha entre o campo. Não tem que fazer escolha. Porque a mulher se coloca muito nesse papel, né? É a desculpa, arranca fora. E a terceira é a justificativa. A gente justifica os nossos erros. Não deu certo porque eu casei muito nova. Não deu, entendeu agora? Não deu certo. Então, para de culpar as pessoas, para de culpar o governo, para de culpar o preconceito, para de culpar o vizinho, para de culpar o marido, para. A única pessoa responsável pelo teu sucesso é você. Só tem um inimigo que você precisa vencer, o interno. Então, a resposta para o seu amigo é a mentalidade estratégica. Entendeu agora? Porque a maioria das pessoas, elas são donas de negócio. Não, são operadoras. Trabalha, não aprendeu a ser estrategista. E uma das coisas que eu mais ensino é estratégia de mercado, de posicionamento, de local, de vendas, que é uma dor das pessoas. Então, hoje, quando eu trago o meu time, eu digo, nosso objetivo aqui é fazer as pessoas dobrar o faturamento? Mas é mudar a mentalidade. E passa por uma mentalidade coletiva de disruptura de cultura. Por exemplo, na minha empresa, tem café da manhã todos os dias. Na minha empresa, a gente faz almoço para a galera. Na minha empresa, tem o canto dos snacks. Na minha empresa, e às vezes a gente trabalha até às 10 horas da noite. Ou seja, é criar um lugar bom, porque a jornada tem que ser boa. Você veio do buraco de alguém e volta para um buraco. Então, nesse caminho, nós estamos numa jornada aqui. Ela tem que ser boa. Nós vivemos 1/3 da nossa vida dentro da empresa. Olha que interessante. 8 horas você dorme, 8 horas você fica em casa e 8 horas você vive na empresa. Eu, às vezes, passo 12 dentro da minha. Então, tem que ser bom. Então, a mentalidade, tu pode ter... Eu conheço gente com doutorado. Mulheres com doutorado. E não estão cobrando, às vezes, aí uma consulta médica R$300. Conheço mulheres que não têm doutorado e que a consulta é R$2.500. Então, é a tua mentalidade que pode te ferrar ou não. Para isso, às vezes, sozinha é difícil. Sozinha é difícil, porque se eu estou sozinha, o que acontece? O medinho sobe. Então, comece a procurar pessoas que sabem, que te especializam. Para de ouvir as vozes erradas. Busca resultados, pessoas que têm resultado mesmo, pessoas que buscam. Eu tenho uma lei comigo assim, eu só procuro pessoas que sabem mais do que eu. Eu só contrato pessoas que sabem mais do que eu. Por que eu vou para o Vale do Silício? Porque eles sabem mais que eu. Por que eu vou para a Disney? Porque eles sabem mais que eu. Então, agora eu vou para Dubai, vou levar um grupo de imersão Mas olha que interessante, Dubai é uma imersão de empresários que vão comigo para a gente fazer negócios lá e aprender sobre isso. E 70% dos inscritos, adivinha? Mulheres. Elas, quando fechou o grupo, eu já estava quase com 15, eu disse, gente, não tem nenhum homem, só mulheres. Então, eu vou dar uma notícia para você, elas vão dominar o mundo. E é muito engraçado também quando você traz esse dado, porque as mulheres, e eu vejo principalmente na questão do ambiente de trabalho, do mercado de trabalho, elas também se arriscam mais que os homens, né? Porque nós mulheres, se a gente tem uma determinada posição numa empresa, mas a gente quer melhorar essa posição, ainda não tendo garantias, a gente se arrisca. O homem já é mais cauteloso nisso, né? Porque isso também vem do quê? Dos cuidados que a gente tem. A mulher é mais afetiva, Sim. Ela é mais emocional. Se você colocar ela, por exemplo, em gestão de relacionamento com o cliente, o sucesso do cliente, ela arrasa muito mais que os homens. Como eles têm características em outras áreas, que são mais matemáticas, etc. E isso é neurológico, a gente não foge disso. Mas, se você souber encaixar as pessoas no lugar certo, fazer elas ganhar de uma forma correta, igual,
E isso começa por nós, para quem está me ouvindo, para quem está com empresas, é possível reverter. Sim. Ah, nós não vamos mudar o mundo, Tânia. Não, mas nós podemos mudar o nosso mundo, a nossa empresa, a nossa casa, o nosso negócio. Então, quando a gente tiver essa visão, essa mentalidade, tudo vai mudar, Priscila. E você precisa fortalecer aqui. Quando tu fortalece aqui, o resto se torna pequeno. É verdade. Tânia, a gente tem, infelizmente, poucos minutos, mas eu queria que você deixasse um recado para essas mulheres e para os homens também que estão nos assistindo, da importância. A gente sabe que falar sobre a mulher não deveria ser só no mês de março, né? Sempre. Porque, como você falou, metade somos mulheres, metade somos mãe da metade, filho da metade, né? Mas a importância para fortalecer a coragem dessas mulheres. A dica que eu dou é assim, ó, as pessoas não fracassam, elas desistem. Isso é muito forte. Isso é a nível, inclusive, de empresa. De cada 10 empresas, 8 fecham as portas em 2 anos. 80% no primeiro ano. E por que isso acontece? Porque elas perdem a visibilidade do resultado. Todo mundo quer resultado rápido. Entenda que há um processo. Quando as mulheres entenderem que chegar à liderança foi um processo, quase 40% hoje mulheres são líderes, e por mais que seja devagar, chegamos. Não olhar para isso como algo ruim. Sim. Olhar, chegamos e agora avançamos. Entender que enquanto uns contam histórias, você pode mostrar resultados. Essa é a grande sacada. Você. E quando... São frases que eu utilizo com o meu time. Estou trazendo algo que eu uso lá dentro da escola, da Universidade de Negócios. Então, uma coisa que eu quero deixar claro é que se você não fizer, outra pessoa vai fazer. Diferente se for homem ou mulher. Sempre tem abertura de espaço. E se preparar. Por quê? Se fosse você, eu anotaria essa frase que eu vou dar agora. Preparo prévio evita desempenho fraco. Isso é até um livro que eu escrevi sobre isso. Preparo prévio. Então, se prepare. Para ser mãe, você precisou se preparar. Para casar, você precisou se preparar. Para ter uma empresa, você também precisa se preparar. Para ser médica, você passou 5, 6 anos, arquiteta, estudando. Você teve que se preparar. Para abrir uma empresa, as pessoas não se preparam. Então, uma empresa é como um bambu. Você planta, ele fica 5 anos embaixo da terra, a semente. E em 6 semanas ele alcança 27 metros. Há um processo, mas não perca o processo. Segue ele, não saia do processo. Coloque um foco, usa a força para isso, é a fé e um plano de ação. Me chama no direct, Tânia Zambon Oficial, eu tenho muita coisa gratuita que eu dou, vídeos, eu tenho uma escola inteira, eu tenho uma academia de negócio com 250 aulas e eu adoro fomentar o empreendedorismo, então eu estou aqui para ajudar. Né? Eu sempre digo, Deus me abençoou, porque eu saí de um trajeto do A lá atrás que ninguém acreditaria e hoje eu estou um trajeto aqui em cima que me fez possibilitar, mas muitas vezes meus pés sangraram. Sim. Muitas vezes eu ouvi coisas que não eram minhas. E eu tive que passar. Eu lembrava sempre da balança, do medo e da coragem. E quem me ensinou isso foi um padre. Né? Ele sempre me disse, coragem e medo não caminham juntos, minha filha. Porque às vezes quando a gente se aperta, tem que buscar a fé. E a fé faz com que você volte para o caminho. Então, preparo prévio. Se prepare. Se nós já estudamos 12 anos, eles 10, vamos fazer 20. Vamos aumentar. Nunca é tarde para aprender. Né? Eu tenho alunos na Universidade de Negócios que têm 72 anos. Eu tenho uma senhora com 72 anos que se formou advogada com 57. Nossa, que bacana. Hein? Isso é maravilhoso. Mas ela abriu e não sabia como gerir. Então, hoje nós estamos ensinando ela o quê? A gerir o negócio dela, a ganhar dinheiro, a ter um time, porque não é só sobre ganhar dinheiro. Dinheiro é resultado. Mas é ter uma cultura implementada que você deixe um legado nessa jornada boa. Ter uma empresa que as pessoas gostem de trabalhar. Ter um lugar onde a gente não seja tóxico. Então, quando isso acontece, a vibração muda e os resultados são fantásticos. Você vai ganhar dinheiro, você vai estar alinhada com a sua autoestima, busca a tua autoestima. Né? Ser mulher, para mim, é um orgulho. Ser mulher, para mim, é fantástico. Eu vou dar um exemplo de um caminhoneiro, um homem agora que me procurou no consultório e ele disse assim para mim, Tânia, eu estou desesperado, eu tenho uma culpa violenta porque eu sou caminhoneiro. Eu levo 4 meses na estrada às vezes. Eu volto, fico 3 dias em casa e eu viajo de novo. E eu estou perdendo de ver meus... Um caminhoneiro, é um homem. Eu respondi para ele assim, eu conheço muitas famílias que o pai e a mãe às vezes são presentes 24 horas. Brigam, têm um relacionamento abusivo,
bebida alcoólica, tóxico. Não é sobre o tempo, é sobre a qualidade. Quando você volta da sua jornada de 4 meses, você larga o celular, que todo mundo deveria fazer isso em casa, larga e vá viver seus filhos, né? Pode ser que seja, às vezes, a última vez que você está vendo alguém. 20% das mortes são à noite, morte súbita. As pessoas vão dormir e não acordam. Então, é entender que a qualidade é muito superior que a quantidade. Então, às vezes, as pessoas se perdem nisso, dando as desculpas. Esse homem saiu de lá entendendo isso. Passou a fazer piquenique com os filhos. Meu, é uma toalha. Levou a esposa e os filhos para um piquenique, porque ele não estava adiando. As pessoas, quando ficam ausentes, as mulheres, os homens, é porque estão trabalhando, eles estão pensando no futuro dos filhos. Mas não dá para perder a qualidade nos negócios, na vida pessoal, nos relacionamentos, com os filhos. Afinal de contas, de que adianta a gente ter um império se não tem para quem contar? Isso é bíblico. Então, a gente precisa fortalecer a nossa mente para isso. Tânia, que prazer receber você aqui. Muito obrigada por essa conversa super enriquecedora para mim, para os telespectadores. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço e contribuindo. Se alguém quiser me chamar, a gente manda PDF de livro, a gente manda curso online lá, gratuito. Temos uma sala, inclusive, que ela é semanal, a gente chama ela de sala secreta, onde quem quer empreender entra conosco lá e a gente dá muitas dicas de empreendedorismo. Obrigada. Olha que bacana. Obrigada a você. Fica aí a dica da Tânia para transformarmos mais mulheres líderes com mais coragem e menos medo. Essa edição do Alesp Cidadania fica por aqui. Continue na programação da Rede Alesp. Muito obrigada pela sua companhia. Rede Alesp a serviço do cidadão. O trabalho do Parlamento Paulista a seu alcance. Até mais.